Nesse final de semana eu assisti um documentário que está no Netflix, chamado Democracia em Vertigem. Acho que muita gente ouviu falar, também conhecido como o filme do Lula, né? Para quem muita gente viu dessa forma. É um documentário que, como quase todo documentário, tem um viés. Esse tem um viés bem de esquerda, né? É, mas mesmo assim, eu acho que é importante, e traz alguns pontos importantes, e mais do que isso, o meu vídeo não é sobre o documentário em si, só uso o documentário para falar sobre algumas coisas, e traz alguns pontos interessantes sobre uma coisa que eu venho pensando há algum tempo já, sobre a nossa democracia, né? Será que a nossa democracia no Brasil, ela está em risco? Então, como eu falei, eu assisti o documentário. E sempre que eu assisto um documentário, eu assisto com uma certa dose de ceticismo, porque ele sempre tem algum, mesmo que quem produziu não queira fazer, sempre tem algum, tá tentando contar a história de uma forma específica que acaba, né, favorecendo um lado ou outro, ou dramatizando para algum dos lados. No caso específico, eu acho que esse documentário, uma coisa boa dele é que ele deixa isso claro, né? Em momento nenhum a produtora, não, deixa eu ver o nome dela aqui, a Petra Costa, em momento nenhum ela esconde que ela gosta bastante da figura do Lula e que ela sempre foi de esquerda e tal. Então isso acho que é um ponto positivo que você já assiste sabendo o que ver, assim, né? Não é uma coisa que está tentando parecer neutro. Algumas coisas que ficam de fora, que eu acho que são importantes, que não fala nada do plano real, não fala nada da, do governo do FHC, ele meio que foca de 2003 para cá, 2013 para cá, desculpa, e desde que começaram aquelas manifestações dos 20 centavos em São Paulo e tudo mais, que é ali o ponto onde ela inicia a ela começa a contar a história do que aconteceu com o Brasil desde então. Ela volta para trás e dá algumas pinceladas sobre lá desde a formação da construção de Brasília, fala das eleições do Lula que ele perdeu, quando ele foi eleito, da eleição da Dilma, mas muito rapidamente, toca um pouco no mensalão, mas também bem rápido. E uma outra coisa legal é porque uma coisa rara de ver no PT é que ela usa algumas pessoas do PT, algumas entrevistas com pessoas do PT que fazem autocrítica, algumas autocríticas ao governo, ao próprio governo do PT, que o PT tem para mim, ele tem um dos principais problemas, ele não conseguiu, tem uma dificuldade muito grande de admitir que errou em algumas coisas, né? É, mas, como eu falei, eu não tô aqui pra fazer um review do documentário, nada disso, é que alguns pontos ali que ela aborda, e aí eu quero falar por que isso me veio na cabeça de novo, depois de eu já ter pensado nisso. Eu tinha até comentado sobre isso quando eu estava conversando com os meus pais no dia anterior, que eu assisti, sem saber direito do que se tratava o documentário, e acabou que coincidiu de eu ver isso logo no dia seguinte, então ficou até mais relevante para mim falar sobre isso. É, o que eu acho que é legal para quem, mesmo se você odeia o PT, eu acho que é legal você dar uma olhada no documentário, porque tem algumas coisas, aconteceu tanta coisa no Brasil, desde do impeachment da Dilma, Lava Jato, Temer, eleições do Bolsonaro, que às vezes a gente se esqueceu de algumas coisas, né? Pelo menos para mim, eu esqueci assim exatamente como as coisas aconteceram e a linha do tempo, às vezes também de como as coisas aconteceram, eu acho que ela faz um bom trabalho. Eu não fui conferir exatamente se ela foi honesta com tudo, mas assim parece que sim. Então assim, tinha alguns detalhes que são bem importantes que tinham passado batido na minha cabeça, assim, que aconteceram logo depois do impeachment e como as coisas, alguns outros escândalos envolvendo o próprio Temer, o Aécio, eu lembrava, mas não sabia que tinha sido tão próximo. E outra coisa que ela mostra, assim, ela mostra um ângulo diferente de coisas que a gente já viu. Por exemplo, a própria votação do impeachment na Câmara dos Deputados, o circo que aquilo foi, né? Assim, apesar de, independentemente de você achar que a Dilma merecia ter sofrido impeachment ou não, se você achar que aquilo é golpe, isso não vem muito ao caso. Eu acho que a forma como aquilo foi feita, com cartazes, com gritaria, é muito diferente do que deveria ser uma casa como a Câmara dos Deputados, né?
E daí ela mostra também como esses mesmos deputados trataram outros escândalos que aconteceram logo em seguida de forma muito diferente, né? Então, assim, fica meio claro que teve ali como é que tudo foi feito. E aí, de novo, não quero ficar discutindo sobre impeachment, golpe, eu acho que isso é uma coisa bem... Eu acho que todo impeachment tem um pouco um pouco ou muito de política por trás. Quase nunca vai ser só de alguma coisa que o presidente fez, ou a presidente fez de errado. Se tiver apoio político, vai continuar no cargo, como aconteceu com a FHC, como aconteceu com o Lula, e como aconteceu com tantos outros casos pelo mundo. Aí, se a economia estiver bem, se tiver apoio popular e apoio ali em volta dele político, não vai acontecer nada. Mas dado isso, né, dado todo esse contexto, isso mostra a fraqueza. Quando ela começa a mostrar a parte de divisão do país e a parte de como o país ficou dividido, toda essa polarização que a gente tem hoje entre esquerda e direita, né? Eu odeio usar, eu acho que isso é uma simplificação absurda da política, mas só para ficar mais claro. E ficou... As manifestações de 2013, né? Eu lembro bem porque é o momento que eu estava entre terminar a pós-graduação e começar o trabalho. Eu estava aqui assistindo daqui, mas eu não estava fazendo nada, né? Foi um mês que eu fiquei meio ocioso, então eu estava assistindo e tentando entender o que estava acontecendo no Brasil, como que uma manifestação por 20 centavos acabou virando toda aquela coisa gigantesca. Foi um momento, acho que todo mundo ficou meio que confuso, mas ao mesmo tempo animado, não sei se é muito bem essa palavra, esperançoso, talvez que sei lá, que alguma coisa ia mudar, o gigante acordou, todas aquelas coisas. Mas qual foi o resultado disso, né? Então, a consequência daquilo que eu vejo hoje, e que ainda repercute um pouco ali, que ainda está na cabeça de muita gente, é uma descrença na classe política como um todo, né? O movimento começou sendo sem partido, e aí o Bolsonaro meio que assumiu esse espaço aí de ser um cara de fora, apesar dele não ser um cara de fora, ele dava essa ideia aí, não era uma das figurinhas que a gente estava acostumado a ver. Mas o mais preocupante que tudo isso, a consequência de tudo isso para mim que é mais preocupante é como as pessoas veem as instituições hoje no Brasil. Como eu ouço os dois lados do espectro político, esquerda e direita, falando mal do STF, por exemplo. Eu ouço a esquerda achando que eles privilegiam a direita e vice-versa. Mas, no geral, uma falta de respeito ali, né? Ninguém respeita, ninguém acredita mais que é uma instituição séria. A mesma coisa para o Congresso, não que o Congresso tenha sido muito respeitado no passado, mas a gente acabou de renovar uma boa parte da Câmara dos Deputados, uma boa parte do Senado, e mesmo assim continua uma bagunça, continua tendo interesses próprios, ainda mais esse governo que está tão bagunçado ainda, não conseguiu ainda se organizar para seguir a agenda que tem, concorde você ou não com a agenda que ele tem. Tá tudo sendo feito de forma muito atropelada. E do judiciário também, com todo esse escândalo recente aí, com esses diálogos que vazaram aí do Moro, as pessoas não entendem muito sobre... a minha impressão é que ou as pessoas não entendem ou elas não ligam muito para quão importante é isso, a diferença entre o quanto um juiz tem que se manter imparcial num cargo, no cargo dele, não pode... Esses contatos que ele teve que não deveriam ter existido, mas se tiveram, como foi para prender alguém que o país inteiro não, mas boa parte do país queria que fosse preso, tudo bem, e todas as outras consequências disso. Então, assim, juntando tudo, essa descrença com todas essas instituições, com o Legislativo, com o Judiciário, com o Supremo, que faz parte do Judiciário, eu fico preocupado com a democracia como um todo. Parece que se tivesse uma votação hoje, assim, um plebiscito, sei lá, vocês querem acabar com o STF? A minha impressão é que o pessoal votaria que sim. Se tivesse uma votação para
você queria fechar o Congresso para passar tudo por medida provisória, ou o presidente ter plenos poderes para fazer as coisas andarem, eu também tenho a impressão que tem risco disso ganhar. Enfim, tudo isso me preocupa porque a democracia, como foi feita para funcionar de forma lenta, de forma que a sociedade tenha tempo de discutir o assunto, para o Congresso ter tempo de entender o que o eleitor dele quer ou não quer e votar aquilo, para ir para o Senado. Então, esse peso, esse sistema foi feito assim para funcionar assim mesmo, né? Para não concentrar muito poder nas mãos de uma pessoa só, seja ele o Lula ou o Bolsonaro. É para ser devagar mesmo, é para as coisas acontecerem de forma gradual, de forma lenta. Infelizmente, é meio frustrante isso, porque às vezes o Brasil a impressão que eu tenho é que o Brasil quer mudanças rápidas num sistema que não foi feito para mudanças rápidas. E é isso que causa meio que me deixa meio com medo, porque a chance disso rapidamente não, porque esse processo não acontece tão rápido, mas a chance de isso ir migrando para um regime autoritário, eu não acho que é pequena. A gente está meio que, pouco a pouco, sei lá, seguindo um caminho que alguns países seguiram, e aí sejam eles de esquerda ou de direita, para um autoritarismo de certa forma, né? Eu acho que muita gente está ok com isso, muita gente falando de ditadura militar, muita gente falando que naquela época que era bom, e cansada com o regime que a gente vive. E a democracia, né? Não é uma frase minha essa, mas a democracia não é um sistema perfeito, longe disso, mas é o melhor que a gente já inventou, na minha opinião, né? Então, eu acho que seria um exercício legal para todo mundo pensar um pouco sobre isso e pensar nos perigos que um regime autoritário traz, né? Se for uma coisa que seja para o lado que você quer, você vai achar legal, mas se for para um regime autoritário que faz coisas que você não quer, você não vai achar tão legal. Eu não acho bom de nenhuma das duas formas. Eu não quero que seja nem se eu fosse o rei. Eu não queria que fosse assim. Eu não acho que é o melhor para o país. Mas, enfim, é uma preocupação. Então, assista. Não é a única, óbvio, não é a única fonte de informação. Tem muita coisa. Tem um livro, acho que Como as Democracias Caem, Como as Democracias Acabam, Morrem, acho que é o nome no Brasil, Como as Democracias Morrem, que é muito, muito bom também, e que explica como é que pouco a pouco esse processo vai se erodindo, e os outros países. O livro não foi feito para o Brasil, o livro, óbvio que o cara não está focado no Brasil, mas o livro a gente acaba se encaixando ali no que o cara está descrevendo, porque a gente está trilhando o mesmo caminho.